eles não estavam em missão, eles não foram enviados por nenhuma igreja. Há quem diga até que eles foram expulsos da igreja que eles estavam. Afinal de contas, eles queriam implantar toda aquela labareda ali de William Nelson, ou de William Nelson. Então eles afirmaram para Eurico Nelson que iriam mandar a carta, queriam receber essa carta e tudo mais e entregar para ele. Não teve isso, não ocorreu isso. Então Eurico Nelson, ele viu boa fé da parte desses indivíduos e permitiu que eles ficassem lá na igreja, lá trabalhando, ajudando lá, porque toda a ajuda era muito bem-vinda, né? A igreja até precisava sim de um certo apoio. A igreja estava um pouco desleixada no tocante a compromisso, no tocante a fervor, a saudável espiritualidade. Então toda a ajuda relacionada ali a coisas espirituais ia ser muito bem-vinda, né? Então ele não viu mal nisso, viajou, mas não sabia que esses homens estavam ou iriam agir, né, nas sombras. E foi o que de fato e infelizmente aconteceu. Certo? Então é isso daí. Começou assim. Começou com pessoas se infiltrando com uma doutrina extra-bíblica. Eu posso até dizer antibíblica. Não é o que eu vou falar hoje aqui. Não vou entrar nesse mérito hoje, mas eu vou entrar nesse mérito futuramente, pois essa playlist ela ganhará corpo sim, tá bom? Vamos dar sequência nela. Vamos ver o que eu posso passar aqui para vocês também. Eu tô com um PDF aqui, ó. O nome desse PDF é O Apóstolo da Amazônia. É um livro pequeno. É um livro que ele foi editado em junho de 45 por José dos Reis Pereira. É um livro de 44 páginas, incluindo tudo, né? Prefácio, aquela coisa toda. Então tem algumas fotos aqui, né? Tem recortes aqui de jornais, pelo que eu estou enxergando. Então isso vai falar da história de um homem que, infelizmente, aqui no Brasil, só se dão valor para os presepeiros da fé, né? Só se dão valor para os empoderados pentecostais, infelizmente. Mas muita gente que colocou a mão no arado de fato, vamos dizer, né? Basicamente, né? Ergueu a igreja brasileira aí com suas próprias mãos. Ninguém lembra, ninguém faz caso. Mas tá aqui, ó. O Apóstolo da Amazônia, Eurico Alfredo Nelson. Esse texto, eu acho que ele foi escrito na década de 20. O mapa aqui, ó. O mapa tá em preto e branco. Vai estar escrito assim, ó. Vê-se neste mapa do Brasil, cercada a vermelho, a região imensa onde Nelson trabalhou como pioneiro, desde o Acre até o Ceará. Deixa eu ver. Ah, sim. Tá em vermelho. Sim, deu para ver. Então foi aonde ele de fato trabalhou pregando o evangelho, não é isso? Aí tá aqui, ó. Explicação. Tive a ideia de escrever esse livro depois de ter ouvido o Dr. L.M. Bratcher falar sobre Eurico Alfredo Nelson no dia missionário, entre aspas, do Seminário Teológico Batista do Sul, realizado em julho de 1943. Ah, não, então sim, esse livro foi escrito, sim, na década de 40 e não na década de 20, tá certo? Não foi reedição, não foi uma edição na década de 40, foi sim escrito em 40, tá bom? Senti então o quanto seria inspiradora a vida admirável do apóstolo da Amazônia, entre aspas, contada aos nossos moços, e a quanto poderia ela concorrer para o departamento de vocações, para o ministério e de vocações missionárias. Não é esta uma obra literária. Não busquei sugestões na técnica das modernas biografias romanceadas. Antes, procurei fazer obra honesta, sincera, simples e desataviada, ou seja, né, sem enfeites, né? Simples e desataviada, e espero que constitua de fato um apelo que impressione nossos moços batistas. Quero expressar aqui minha gratidão ao Dr. L.M. Bratcher, que me pôs à disposição todo o material que dispunha. Agradeço também as preciosas informações que me deram os irmãos Djalma Cunha, W.C. Taylor e Tomás L. e Costa e João Daniel do Nascimento.
composto com o espírito de oração. Espero que Deus abençoe este livro, permitindo que ele seja realmente uma fonte de inspiração constante para a mocidade batista brasileira. Rio, junho de 1945, José dos Reis Pereira, tá certo? Então é assim que começa esse livro, tá bom? É assim que começa esse livro. Deixa eu ver se eu leio mais uma página aqui. Capítulo 1, nasce um menino na Suécia, né? Que vai contar a história dele lá, da origem dele. Dezembro de 1862, que nasceu Eurico Alfred Nelson, tá certo? Na Suécia. Uma palavra de apreciação. Quando em 1935 visitei pela primeira vez o Grande Amazonas, ao saltar do cais de Manaus, o irmão Nelson me recebeu com estas palavras, : pois bem, finalmente o Senhor está visitando o Brasil verdadeiro, fecha aspas. Essas palavras exprimiam o pensamento e o amor do apóstolo da Amazônia em relação à terra onde, durante quase meio século, Eurico Alfredo Nelson dedicou sua vida ao trabalho de difundir as boas novas de salvação. Para ele, o Brasil era a Amazônia, e a salvação da Amazônia foi a paixão de sua alma. Naquela tarefa, ele empregou todos os seus talentos, toda a sua energia, todo o seu amor. Durante 3 meses daquele ano, viajei com o irmão Nelson, subindo e descendo os caminhos fluviais da região, interessante e atraente. Senti o amor verdadeiro que o povo dedicava ao mensageiro da paz, o único durante muitos anos, e visitar aquelas paragens. Foi então que me nasceu o desejo de preparar o material para uma biografia daquele grande batalhador. Por isso, combinei com o irmão Nelson uma visita mais demorada em 1939. Fiz a viagem conforme disse o autor, e logo depois de encontrar-me com o irmão Nelson, procurei mostrar-lhe a necessidade de tal obra. Era tão modesto que relutou muito contra a sugestão por mim apresentada. Só depois de argumentar com ele durante 1 mês foi que se convenceu do valor de um plano para tornar conhecidas as necessidades do seu amado campo. Logo depois, começou a preparar o material com grande entusiasmo. Deus não permitiu que ele o fizesse, porque o chamou 3 dias depois de iniciar definitivamente o trabalho. Olha, continuei a obra, mas com a intenção de publicar a biografia primeiramente na língua inglesa e mais tarde em português. Outra vez, Deus mudou os nossos planos, porque a enfermidade não permitiu que eu completasse o trabalho em inglês. Então, fiz tudo para descobrir alguém que pudesse preparar a obra na língua portuguesa. Outra vez, Deus providenciou. Como o autor conta na sua apresentação, falei sobre a vida de Nelson numa reunião missionária no Seminário do Sul. Estava presente o professor José dos Reis Pereira e ficou impressionado com a ideia de da publicação da biografia, com o objetivo de influenciar a mocidade batista para a tarefa missionária na pátria brasileira. Poucos dias depois, revelou-me o seu plano e pediu material para o trabalho. Foi para mim um grande prazer colocar à sua disposição todo o material colhido aqui e na outra América. O professor Reis consagrou muito tempo à obra e eis os seus resultados daquele esforço. Eurico Alfredo Nelson, o apóstolo da Amazônia. Quando o original me chegou às mãos, quase não pude esperar até que dispusesse de um tempo menos ocupado para examinar o livro. Tal era o interesse que eu tinha em saber se o livro era aquele que Nelson merecia. Perguntei a mim mesmo se seria possível um moço, pastor e professor, sondar profundamente o amor e o espírito missionário do apóstolo para depois apresentá-lo aos batistas brasileiros. Por isso, reservei
uma noite exclusivamente para examinar os originais. Sem fazer favor algum ao autor, posso afirmar com toda sinceridade do meu coração que o livro é um retrato fiel do obreiro, da sua ajudadora e do trabalho que ele fez. Naquela noite vivi de novo com Eurico Nelson e viajei de novo, pela Amazônia em companhia daquela grande alma. Ao terminar a leitura, procurava saber como é que o pastor José dos Reis Pereira pôde apresentar tão fielmente o apóstolo da Amazônia. Creio que a resposta se encontra nestas razões. Primeiro, o irmão Reis se dedicou à tarefa mudou a página aqui, com todo o amor do seu coração, um amor que visava a salvação da pátria. Sendo assim, o Espírito Santo o ajudou a interpretar a vida do apóstolo. Em segundo lugar, o autor se aprofundou no assunto de tal maneira que chegou a compreender e apresentar o verdadeiro espírito missionário do irmão Nelson. Em terceiro lugar, o seu perfeito conhecimento do assunto e da língua tornou possível um retrato perfeito do apóstolo. Por todas estas razões, reafirmo que a obra é um retrato fiel da personalidade apresentada. Com alegria e com grande gratidão, a Deus, e ao autor, apresento esta biografia aos batistas brasileiros e aos outros que conosco amam a causa do Evangelho. De modo todo especial, desejo apresentá-la à mocidade batista brasileira, esperando que a inspiração deste livro possa chamá-lo para uma grande tarefa, qual seja a de completar a obra que o irmão Nelson não pôde terminar e a que ele deu a sua vida. Dou os meus sinceros parabéns ao professor José dos Reis Pereira pelo preparo do livro, porque é uma contribuição de grande valor para a obra missionária no Brasil. Que ele ou mais alguém seja inspirado, que ele ou mais alguém seja inspirado a preparar algumas biografias até que os vultos batistas brasileiros sejam conhecidos aqui e no estrangeiro, que sejam preparadas biografias do Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, Joaquim Fernandes Lessa, Fernando Fulgêncio Soren e de outros que têm contribuído tanto para a obra missionária no Brasil. Que Deus use este livro para a sua honra e glória e para a salvação da Amazônia, ao qual Nelson dedicou todo o seu amor e toda a sua vida. L.M. Bratcher, tem algumas siglas aqui, da Junta de Missões Nacionais de Rio, 5 de julho mesmo de 1945. E aqui vem o primeiro capítulo: Nasce um menino na Suécia.